Tudo bem, conectados? Tia Maura tá aqui para mais uma semana nós estarmos falando sobre o nosso livro Sem Palavras, né? E fazendo uma breve relembração, gente, essa palavra não existe. Recapitulação, né? Essa palavra existe, recapitular, relembrar, né? Tudo aquilo que nós já vimos até aqui. Nós começamos pela cor dourada, que nos fez lembrar sobre o céu, sobre os atributos de Deus, sobre o lugar para o qual nós vamos, né? O lugar que está nos sendo preparado. Foi assim o termo que Deus nos deixou a promessa através de Jesus Cristo. O lugar para o qual nós iremos. Cristo, quando estava subindo ao céu, ele falou o quê? Vou para o Pai vos preparar um lugar. E quando nós estudamos a cor dourada, nós estudamos o lugar aonde Deus habita, né? Aonde nós iremos morar um dia. Nós estudamos os atributos de Deus, né? Nós estudamos que Deus, ele é uma luz perfeita, que clareia tudo, né? Que aonde a luz de Deus entra, a escuridão do pecado, que aí a gente já parte para a nossa segunda cor, a cor preta. Aonde a luz de Deus, a escuridão do pecado deixa de existir. Nós aprendemos através de Adão e Eva que o pecado entrou no mundo, né? E quando o pecado entrou no mundo, entrou a escuridão pelo qual o homem anda quando está afastado de Deus. Mas Deus nos deu o quê? Uma promessa. No momento em que ele teve que romper com Adão e Eva e cumprir sua promessa de morte, né? Que quando ele falou para Adão que se comesse do fruto daquela árvore, certamente morreriam. Ali houve o quê? A nossa morte espiritual. A morte, a separação da vida, que é Cristo, que é Deus, né? No Velho Testamento não se tem o termo Jesus Cristo, mas nós temos o rompimento com quem? Com Deus, com o soberano, né? Então, a escuridão que o homem vive, ela poderia ser vencida através de quem? Do Salvador. E assim, quando Deus rompeu e tirou Adão e Eva do paraíso, o que Deus falou para eles? Eva, através de uma mulher entrou o pecado do mundo, mas através de uma mulher também entrará quem? O Salvador. Aí nós já vamos para a nossa qual cor? A nossa terceira cor, a cor vermelha, que nos leva para onde? Diretamente para o sacrifício de Cristo. Nos lembra do sangue. Coloquei até umas gotinhas aqui, ó, né? Porque lá em Romanos fala que sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão dos pecados, não há remissão. Então, o sangue de Cristo, ele é o único que consegue nos tirar da escuridão do pecado. Ele é o único, não existe outro que nos limpa, que nos purifica, né? E isso já faz a gente se lembrar de qual? Da cor que nós vamos estar estudando hoje, que é a cor branca. E o que a cor branca te lembra? Né? A cor branca nos lembra de limpeza, de purificação, de luz. O que acontece num ambiente que tem uma luz muito forte? A gente vê a claridade, o branco, né? O branco, qualquer coisa que eu colocar aqui em cima, ele vai aparecer. Nada fica encoberto no branco. Tudo aparece. Até mesmo se eu vier com outro pedacinho branco aqui em cima, automaticamente vocês vão conseguir ver que foi colocado algo branco aqui em cima, porque o branco ele não esconde nada. E assim como o sangue de Jesus nos purifica do pecado, lá em Apocalipse fala que as nossas vestes serão brancas como a neve. O sangue de Cristo nos purifica e nos faz estar aptos a entrar na presença de Deus. Mas, e o que a nossa história de hoje nos lembra? O branco. O branco nos lembra de limpeza, né? Nos lembra de purificação. E como isso aconteceu? Como que terminou a nossa história da semana passada? A nossa história da semana passada terminou com os discípulos duvidando ou acreditando
Que Jesus havia o quê? Ressuscitado. Nós terminamos a história com a ressurreição de Jesus. Mas e aí? Será que todos creram realmente que Jesus havia ressuscitado? Né? Quem já ouviu aquele ditado? Crer para ver. A nossa história de hoje é justamente isso. Porque a Bíblia nos orienta a crer, independente de ver. E com os discípulos de Jesus foram do mesmo jeito. Logo após Jesus ressuscitar, Pedro e João ter visto lá, as mulheres também terem visto lá no trono, alguns discípulos ficaram reunidos em Jerusalém e outros voltaram para suas cidades natais. E esses 2 discípulos, em especial, estavam voltando para sua casa em Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. E durante o caminho deles para Emaús, uma terceira pessoa se juntou a eles e começou a conversar e perguntou: sobre o que vocês estão falando? Né? E eles começaram a falar de quem? De Jesus, para essa pessoa estranha. E esse homem foi andando junto com os 2 discípulos até chegarem em Emaús. Chegaram em sua casa e, como já estava tarde da noite, o que eles fizeram? Eles convidaram esse terceiro homem para sentar com eles à mesa e para jantar, para que no outro dia eles seguissem viagem. Né? Eles o convidaram como hóspede. Então esse homem pegou o pão, partiu, pegou o pão, deu graças e partiu. Nesse momento, os olhos desses discípulos se abriram. E o que aconteceu? Eles reconheceram Jesus. Durante aqueles 11 quilômetros que eles andaram junto, eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles. Mas quando houve o partir do pão, Jesus naquele momento se revelou e eles tiveram a certeza que ele era Jesus. E no mesmo momento Jesus desapareceu. O que vocês acham que aconteceu? Será que eles ficaram ali sentados? Não. Eles levantaram e foram correndo para Jerusalém de volta, né? Andaram 11 quilômetros, eu imagino que foram 11 quilômetros correndo, porque eles queriam testificar sobre a ressurreição de Jesus, né? E ali todos reunidos, eles bateram na porta, toque, 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 e esses 2 discípulos contaram para os outros que estavam ali reunidos em Jerusalém, e de repente quem aparece? Jesus. Jesus apareceu, e eles ficaram assim, assustados, imaginando, será que é fantasma? Será que quem que é? Aí Jesus falou assim: irmãos, sou eu, né? E ele mostrou as mãos, a marca dos pregos nas mãos, como vocês podem ver bem aqui, ó, né? Podem pegar, sou eu não sou fantasma, eu estou vivo, né? E Jesus sentou com eles à mesa, comeu, e eles então creram que Jesus estava vivo. E Jesus ali passou para eles muitos ensinamentos, né? Mas existia um discípulo que não estava ali com eles. Quem que era esse discípulo? O nome desse discípulo era Tomé. Tomé não conseguia acreditar em tudo aquilo que os seus irmãos falavam, né? Porque ali os discípulos eles se consideravam irmãos, né? Então assim, Tomé, ele ouvia eles falando que Cristo havia ressuscitado, que Cristo havia aparecido, mas ele não conseguia entender isso. Mas como? Se ele ressuscitou, eu preciso ver, eu preciso acreditar, eu preciso pegar, porque eu não consigo entender essa ressurreição. Como que uma pessoa morre e ressuscita? Isso não existe, né? Tomé estava duvidando disso. E o que aconteceu então? No momento em que estavam todos reunidos, olha quem apareceu de novo. Jesus. Jesus apareceu a Tomé e mostrou para ele, né? Enquanto todos estavam reunidos, Jesus apareceu a Tomé, né? Enquanto estavam ali, Jesus falou para ele: pegue, Tomé, pegue aqui na minha mão, olha aqui o meu lado. Jesus mandou ele passar a mão assim na costela, onde ele foi furado na cruz pela espada, porque ele foi transpassado pela lança, né? Eles queriam ter certeza que Jesus havia morrido, então eles enfincaram a lança nas costelas de Jesus e naquele momento só escorreu água, então era um sinônimo que Jesus estava morto, né?
Então, assim, pegue aqui, Tomé, no meu lado. Você não falou que tinha que tocar o meu lado, ver as minhas mãos, onde foi os pregos? Você não precisava ver? Então veja, né? E Tomé naquele momento viu. Tomé naquele momento creu que Jesus estava vivo, né? E porque Tomé viu, Tomé creu. E Jesus falou para Tomé o seguinte. Deixa eu só achar aqui para não falar besteira para vocês. Tomé falou assim, ó. Agora eu creio que o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. Tomé precisou ver para poder crer que Jesus é o Senhor da vida dele, é o Salvador da vida dele, é aquele que se fez castigo no lugar dele, né? E Jesus amorosamente olhou para Tomé e disse: Tomé, porque vistes, creste? Né? E agora eu falo para vocês a mesma fala de Jesus. Você precisa ver para crer? E Jesus completa assim, que eu acho que é um dos versículos mais lindos, né? Ele fala assim, ó: bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, sabe de quem que Jesus estava falando aqui? Daqueles que não precisou ver ele ressuscitar. E adivinha quem não precisou ver Jesus ressuscitar? Eu e você. Nós não precisamos ver Cristo ressuscitar, porque nós cremos que na cruz ele morreu. Nós cremos que ele foi o cumprimento da promessa de Deus de enviar um Salvador lá no tempo de Adão e Eva. Nós cremos que ele nasceu, cresceu, nos deixou muita história verdadeira de superação do pecado, de como vencer o pecado, né? E ele nos fala: bendito aquele que não viu e creu. Não viu e creu em que, gente? Na morte e na ressurreição dele. E eu quero convidar você, criança, que ainda tem essa dúvida no coração. Será que isso é verdade? Ou será que é só uma história? Abra seu coração para Jesus. E peça para que ele entre no seu coração e ele te mostre. Porque não tem como ter Jesus no coração e continuar praticando as mesmas coisas que você praticava antes. Quem já conheceu alguém que tinha uma vida toda bagunçada? Aí de repente conhece Jesus e tudo muda. É porque essa pessoa realmente abriu o coração e tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. E é esse compromisso, criança, que eu quero deixar para você hoje. Você entender que Jesus Cristo morreu na cruz. Ele se fez castigo no seu lugar. Ele sabia que há 2000 anos depois ia nascer uma Maura, uma Maria, uma Anne Rebeca, uma Giovana, uma Larice, um Mateus, um Moisés, um Rafael, enfim. Ia nascer milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que, se olhasse para ele, ia fazer o quê? Ia ter o seu coração transformado e ia deixar de andar na escuridão do pecado e ia começar a andar pela maravilhosa luz, né? Porque Cristo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho. Ele é que nos mostra para onde nós iremos. Vocês lembram daquele visual da aula passada? Deixa a tia Maura pegar aqui. Aquele visual da aula passada que nos mostra o quê? Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, meus amores, esse é o desafio da tia Maura para vocês hoje. Conheçam Jesus profundamente.
Abra o seu coração para Ele e peça para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. Porque o dia que vocês abrirem o coração para Ele, muita coisa será diferente. A sua vida vai mudar. E eu creio que você quer encontrar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não está nas coisas deste mundo. A verdadeira felicidade está em ter certeza de que um dia você vai viver lá no céu, aonde Jesus está, nos preparando uma morada, como nós aprendemos na Cor Dourada, na onde não há dor, na onde não há doença, na onde a morte não existe, porque a vida eterna está lá. Mas, infelizmente, aqueles que morrem sem Cristo, que morrem sem entender essa verdade da salvação, infelizmente, eles recebem a morte eterna. E, automaticamente, o quê? O castigo eterno. E qual que é o pior castigo que pode ser? De viver eternamente separado de Deus, no sofrimento, na tormenta. Então, meus amores, a tia Maura não quer viver assim. E a tia Maura também não quer que vocês vivam assim. A tia Maura quer viver lá no céu, junto com vocês. Tá bom? Se você ainda não entendeu a verdade da salvação, procura a tia Maura, procura a tia Larissa, procure alguém da sua confiança e abra o seu coração para Jesus. Nos pergunte como viver uma vida segundo a vontade do Senhor. E que nós teremos o maior prazer de te ajudar a viver essa vida segundo a vontade do Senhor. Faça hoje ainda o seu compromisso com o Senhor. Agora, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, reconheceu essa verdade, eu tenho um outro desafio. Vai contar para todo mundo, porque assim como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus e saíram correndo, é isso que Jesus quer da gente, que a gente saia correndo falando para todo mundo sobre a melhor verdade de todas, que existe um local muito, muito, muito bom sendo preparado para a gente, e para isso só basta que a gente creia que Jesus ele é nosso Senhor e Salvador e confesse isso diante de todos. Tá bom, meus amores? Beijo. Tia Maura ama vocês e até a próxima.